Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então, dando sequência à nossa programação, hoje a gente vai trabalhar esse assunto aqui. A política externa brasileira no Segundo Império, ok? Então, quando a gente trabalha política externa brasileira no Segundo Império, o que nós queremos tratar? O que a gente vai tratar especificamente é da maneira como o Brasil vai se relacionar com a comunidade internacional no decorrer do Segundo Império, ou Segundo Reinado, né? O que nós queremos saber é o seguinte: essa convivência brasileira com a comunidade internacional foi pacífica? O Brasil se envolveu em algum conflito com alguma nação estrangeira, com alguma guerra, por exemplo? E realmente, pessoal, nós vamos ter aqui alguns conflitos, né, nos quais o Brasil se envolveu, inclusive com seu principal parceiro econômico, a Inglaterra, ok? Muito bem. Então, nós vamos começar com o que a gente chama aqui de a questão Christie. Essa questão Christie envolve exatamente Brasil e Inglaterra, certo? E vai se desenvolver entre 1861 e 1865, tá? Então, Brasil e Inglaterra, eles entraram em conflito entre si e acabaram, inclusive, rompendo relações, né? Partiu da Inglaterra. Os ingleses romperam relações com o Brasil e chegaram até a mobilizar sua marinha para invadir o Brasil, né? Muito bem. Então, bora ver o que vai motivar essa questão triste, essa ruptura de relações entre Brasil e Inglaterra, ou entre Inglaterra e Brasil, especificamente. Muito bem. Então, olha só, o que determinou essa ruptura de relações foi o seguinte, tá? Foram dois episódios, para ser mais exato. O primeiro episódio foi o naufrágio do navio inglês Príncipe de Gales. Esse navio inglês, Príncipe de Gales, ele vinha para o Brasil carregado de mercadorias, né? Como era comum nessa ocasião, navios britânicos ou ingleses vinham para o Brasil carregados de mercadorias para negociá-las aqui, certo? Então, esse navio, ele vinha para o Brasil mais próximo do litoral sul, ele acabou naufragando, certo? Muito bem, a tripulação ainda tentou salvar a carga, jogando a carga ao mar, já que estava próximo do litoral. Então, ela esperava que, levado pelas ondas, a carga pudesse ir até as praias do sul e eles pudessem recuperar pelo menos parte da mesma, né? Amenizando assim o prejuízo. Realmente isso ocorreu, mas levado pelas ondas, a carga foi parar nas praias do sul brasileiro. Só que a população, vendo aquela carga dando um soco, acabou se apossando da mesma, né? Muito bem. E o embaixador inglês, o senhor William Christie, ele não gostou nada dessa história. Então, o que ele faz? Ele exige do Brasil indenizações pela carga perdida e pelo navio naufragado. E o governo brasileiro se recusa a pagar, alegando que não teve nada a ver com isso, né? Para piorar a situação, dois marinheiros ingleses, bêbados, provocando a arruaça no Rio de Janeiro, acabaram sendo presos, né? Passaram a noite na cadeia e no dia seguinte foram liberados. Só que, se vocês estão lembrados, as leis brasileiras não valiam para o cidadão inglês que aqui estivesse. Então, o embaixador William Christie considerou a prisão ilegal e exige do governo brasileiro indenizações por danos morais aos marinheiros presos e ainda um pedido oficial de desculpa do governo brasileiro ao governo inglês. Logicamente, o Brasil se recusa a fazer isso, né? Então, diante da recusa brasileira, ele retorna à Inglaterra, fez um relatório ao parlamento inglês que achou por bem, então, romper relações com o Brasil. Inclusive, como eu falei anteriormente, mobilizando sua marinha para invadir o Brasil. Só, gente, que uma guerra entre Brasil e Inglaterra não era negócio nem para um nem para o outro, né? Para os ingleses seria grande prejuízo, porque o Brasil, além de ser o maior país da América do Sul, era o maior parceiro inglês aqui, né? A Inglaterra, ela vendia seus produtos no mercado brasileiro. Então, o Brasil era o seu maior mercado aqui na América do Sul. Certamente que uma guerra iria interromper esse mercado, com certeza, causando grandes prejuízos aos ingleses. E para o Brasil também era prejuízo. Por quê? A Inglaterra era o nosso principal comprador de matéria-prima, né? Então, o conflito com a Inglaterra também ia prejudicar nossos interesses. Por isso, para evitar um conflito armado, os dois países utilizaram uma prática que era muito comum naquela ocasião. Então, quando duas nações estavam em litígio ou em conflito e não queriam ir às vias de fato a uma guerra, o que eles faziam? Então, escolhiam uma pessoa neutra, uma pessoa da confiança de ambos, né? Essa pessoa ia atuar como juiz ou como árbitro. No caso aqui, o escolhido foi o rei Leopoldo I da Bélgica, né? Então, o rei vai ouvir, primeiro, a argumentação brasileira e, posteriormente, a argumentação inglesa, né? E, depois de ponderar, ele deu ganho de causa para o Brasil. Então, o Brasil acabou sendo ganhando aqui nessa questão. Há quem diga, no entanto,
que mesmo tendo vencido na arbitragem do rei Leopoldo I da Bélgica, o Brasil teria pago as indenizações pretendidas pelos ingleses para manter as boas relações com os mesmos. Mas isso não é oficial, não é? Isso não é oficial. Oficialmente, o Brasil ganhou a questão, ok? Muito bem. Além de se envolver nesse problema com os ingleses, o Brasil também vai se envolver em outras questões, tá? Dessa vez aqui mesmo na América do Sul. São as chamadas intervenções platinas ou guerras platinas, certo? Então, olha só. Em diversas ocasiões, tropas brasileiras invadiram o Uruguai 2 vezes, invadiram a Argentina 1 vez, invadiram o Paraguai outra vez, né? A famosa Guerra do Paraguai, considerado o maior conflito já travado na América do Sul, ok? Muito bem. O que é que vai ocasionar essas chamadas intervenções platinas? Por que tropas brasileiras vão invadir esses países? Lembrando que os países platinos são a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, ok? Muito bem. O que vai motivar, portanto, essas chamadas intervenções platinas? Quais são os fatores determinantes? Primeiro, é a defesa do princípio da livre navegação no uso da bacia platina, né? Essa região platina é banhada pela chamada bacia platina, que por sua vez é composta pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai e seus afluentes. Então, o Brasil se utilizava livremente da navegação nesses rios, né, para transitar com mercadorias, com passageiros, isso sem pagar tarifas nesse país. Aliás, todos eles faziam isso, né? A navegação era livre nos rios da bacia platina. Porém, houve ocasiões em que subiram ao poder no Uruguai, na Argentina e no Paraguai governantes que discordavam disso aí, né? Governantes que queriam cobrar das embarcações brasileiras que transitassem nos rios da Bacia Platina, né, em seus territórios. Para o Brasil, isso não é interessante. Então, o que o Brasil vai fazer? O Brasil invade esses países, derruba esses governantes que são contrários aos seus interesses e coloca no poder aliados que concordassem com os nossos interesses aqui na América do Sul. Né? No caso aqui, a continuação da livre navegação dos rios na Bacia Platina. Então, isso aqui é a primeira causa que vai motivar a ocorrência dessas intervenções platinas. Um outro fator também que vai influenciar na ocorrência dessas intervenções é a chamada formação dos Estados Nacionais. Gente, nesse momento, todos os estados da América do Sul estão em fase de consolidação, né, das suas fronteiras. E, é claro, um cobiçava o território do outro, certo? Era muito comum isso ocorrer. Um está cobiçando parte do território do outro, principalmente o Paraguai. O Paraguai não tinha saída para o mar. Então, o Paraguai queria anexar terras brasileiras, argentinas e uruguaias e, dessa forma, abrir uma saída para o mar, não é? Melhorando assim suas exportações. Okay? Então, o que o Brasil faz? Invade esses países, derruba os governantes contrários aos nossos interesses e, mais uma vez, vai substituí-los por aliados. Okay? Então, esses dois fatores vão explicar por que o Brasil vai intervir nos países platinos, certo? Então, vamos trabalhar agora os casos específicos, a começar pelas intervenções do Uruguai. Né? Eu digo intervenções porque foram duas. Né? Ora, no Uruguai havia 2 partidos políticos. Os colorados, formados por comerciantes, que eram aliados do Brasil, e os blancos, que eram formados por aristocratas rurais, grandes proprietários rurais, aliados da Argentina. Tá? Então, toda vez que subiu ao poder no Uruguai presidentes blancos, o Brasil tinha problema. Porque eles é que eram contrários à livre navegação brasileira na Bacia Platina, e eles que financiavam a atuação de tropas clandestinas, né, que queriam ampliar suas fronteiras aqui na América do Sul. Então, o que o Brasil faz? O Brasil invade o Uruguai, derruba os presidentes do Partido Branco e vai substituí-los por aliados do Partido Colorado, né, que eram a favor dos interesses brasileiros. Ok? Pois bem, mas o grande inimigo brasileiro na América do Sul era o ditador argentino, o senhor Juan Manuel Rosas. Okay? Ele era claramente contra os interesses brasileiros. Muito bem. Então, após a segunda intervenção no Uruguai, nossas tropas se dirigiram para a Argentina. Lá na Argentina, eles se juntaram a rebeldes argentinos, né, que lutavam contra o governo do ditador Juan Manuel Rosas. Esses rebeldes eram liderados por um general chamado General Urquiza, certo? Então, juntando-se aos rebeldes argentinos, as tropas brasileiras derrubaram o ditador argentino, Juan Manuel Rosas, que foi obrigado a fugir, né? Fugiu para a Europa, inclusive acabou sendo assassinado
no caminho, né? Esse assassinato dele ainda é cheio de mistério. Supostamente teria sido assassinado por interesse inglês. Tá? Muito bem. Então, o Brasil derruba o ditador Rommel Rosas e o próprio general Urquiza, aliado brasileiro, é que assume o poder na Argentina. Então, dessa forma, o Brasil vai estabelecer o seu imperialismo na América do Sul. Sendo o maior país da América do Sul, o Brasil faz questão de impor os seus interesses aos demais, ok? Muito bem, então hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima a gente vai dar sequência a essas intervenções platinas, trabalhando o episódio da Guerra do Paraguai, né? Maior guerra já travada da América do Sul, né? E que vai deixar consequências gravíssimas para aqueles que participaram da mesma. Né? Só para você ter uma ideia, pelo menos 70% da população masculina do Paraguai vai morrer durante esse conflito. Então, na próxima, a gente vai dar sequência às intervenções platinas, analisando o caso específico da Guerra do Paraguai, ok? Então, um abraço, até a próxima.